Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, estendo aqui a minha saudação a todos vocês. É hora da edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o nosso programa com notícias, com informações e os principais acontecimentos da Diocese de Caxias do Sul, que semanalmente você vê aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o espaço do nosso bispo diocesano, dos sacerdotes, das lideranças, enfim, da comunidade católica da Serra Gaúcha, semanalmente na Canção Nova Rio Grande do Sul. Hoje, no programa Ponto de Encontro, nós estaremos trazendo a palavra do coordenador do movimento de Cursilho da Cristandade, setor diocesano de Farroupilha, o Jorge Gasperim. Houve sim, durante o período da pandemia, a interrupção também dos trabalhos do Cursilho, enfim, de todas as ações das conhecidas ultreias, mas agora gradativamente as atividades vêm sendo retomadas. Em Farroupilha já ocorreram dois momentos importantes depois do início da pandemia e um está agendado agora para o mês de dezembro, no encerramento do ano. Também aqui no programa Ponto de Encontro de hoje, uma vez que vivemos a festa da democracia, as eleições, nós queremos, como igreja, também refletir com você sobre a importância do voto. O voto sério, o voto consciente, o voto responsável. Nós teremos a participação no programa do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Farroupilha, o doutor Maurício Bianchi. Dr. Maurício Bianchi vai nos falar a respeito do voto. Para ele, o voto tem despertado importância na vida das pessoas. E ainda teremos a participação também do juiz eleitoral em Farroupilha, o Dr. Mário Romano Majoni. O Dr. Mário Majoni comenta com a gente a respeito do voto. Para ele, o voto tem um valor inestimável. Ele pede para que as pessoas participem do momento da eleição, da democracia, e também nos coloca de que o município não é de um prefeito, não é de um vereador, não é de um juiz, de um comunicador. Quem manda, segundo o magistrado no município, são todas as pessoas que residem, que moram naquele município. Então são os assuntos que nós vamos estar colocando na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que já começou aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso encontro semanal com as informações da Diocese de Caxias do Sul. O movimento de Cursilhos da Cristandade, setor diocesano de Farroupilha, está retomando gradativamente, mas de forma bastante segura, as suas atividades depois da interrupção trazida pela pandemia do coronavírus. Ainda no mês de outubro já ocorreu um encontro, no mês de novembro também já foi realizado o encontro mensal e agora está sendo preparado e agendado o encontro para o dia 11 de dezembro, que vai concluir as atividades do ano do movimento de Cursilhos da Cristandade, setor diocesano de Farroupilha. O coordenador do movimento em Farroupilha, o Jorge Gasperim, participa com a gente aqui no programa Ponto de Encontro e nos conta como foi também todo aquele momento em que houve a interrupção das atividades devido à pandemia e como foi para o próprio Cursilho atravessar esse momento difícil para eles, difícil para a sociedade como um todo. A princípio foi suspenso todas as atividades, inclusive do setor diocesano de Caxias do Sul, que é o GED, né, que comanda tudo, e a gente ficou esperando novas instruções. Nesse meio tempo a gente fez algumas ações concretas, que até vocês participaram com nós ali, aquela ação solidária. Se tentou fazer alguns comunicados, sempre via como é que eu vou dizer, WhatsApp, redes sociais, e a gente fez o possível nesse tempo. Agora, uns 60 dias para cá, então houve outros comunicados do GED, que é o Centro Executivo, liberando então que a gente fizesse ultreias, respeitando todas as normas de segurança,
buscando sempre os espaços maiores, então, de cada paróquia. E também estamos voltando com os encontros dos casais que se formaram nos cursilhos. Então, também já está liberado. Então, também, sempre seguindo as normas, como eu falei, né? Então, a gente já teve a Outreia no mês de outubro, que foi no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. E a gente teve agora a Outreia no bairro 1º de Maio, que era na comunidade de Jesus Bom Pastor. Era para ter sido na comunidade de São José, mas, devido ao que eu falei no início, o espaço físico, resolveu-se fazer na igreja de São João Batista, no bairro 1º de Maio. Então já são 2 outreias realizadas aqui em Farroupilha, depois que houve toda aquela interrupção causada pela pandemia, né? Isso, a gente até ficou bem feliz com isso, que são outreias feitas somente com missa, e feitas as orações que fazem parte do cursilho, mas não é feita a confraternização tradicional que sempre foi feita nas outreias anteriores, antes de começar essa pandemia. E como foi todo aquele período da pandemia, quando vocês não tiveram mais as outreias, os encontros? Como é que vocês também conseguiram vivenciar e passar por aquele momento? Porque o cursilista, ele é bastante caloroso na acolhida, nos encontros, e de uma hora para outra parou tudo, né? É isso, para a gente suprir um pouco essa necessidade, a gente propõe algumas orações via internet, no WhatsApp, então fazia grupos. Então, marcava até um horário para algumas pessoas fazerem algumas orações. Então, alguém assumia, no outro horário, outra pessoa assumia. Então, isso é uma coisa também que funcionou bastante. E foi um momento que passou. Agora, essa volta, já com 2 outreias, o pessoal estava sedento por voltar a se encontrar, embora ainda com algumas restrições? A gente sabe que todo mundo estava por isso mesmo. Até a gente conversou com algumas pessoas que, assim, de mais idade, até que falaram, era um dos poucos lugares que eu saía ainda para Outreia, e eles disseram, agora a gente até vai na missa, mas a gente sente uma falta muito grande daquela confraternização que tinha depois, que ali também se trocava muita informação, tinha mesmo naquele momento de coletividade que era muito importante. E agora, para o final do ano, no mês de dezembro, alguma outreia programada aqui para Farroupilha, mais algum encontro ou encerramento do ano? Sim, vai ter a outreia agora dia 11 de dezembro, que seria a última do ano, que vai ser ali no bairro São Luís, na comunidade Nossa Senhora Rosário de Pompeia. Então também já está marcada. A gente vai fazer também com a campanha do quilo, para dar mais um auxílio para as pessoas que a gente sabe que ainda estão necessitadas. Que a gente já fez algumas campanhas, mas a gente sabe que a fome não marca a hora, ela está aí e as pessoas continuam precisando. Nesse momento, o que os casais cursilistas também têm colaborado, têm tido ações concretas e ajuda as pessoas necessitadas? Sim, todas as vezes que fomos solicitados, até a gente teve um grupo do GED de Caxias do Sul, que era uma central, o pessoal podia ligar lá solicitando e era passado para cada região, tanto ajuda psicológica, quanto ajuda material, quanto ajuda com orações, e foi muito bonito ver todas as pessoas se ajudando, uma corrente, todo mundo pensando no próximo, ninguém assim, tu vê que não existe uma resistência de colaborar quando é por uma causa tão nobre. Obrigado, Jorge Gasperim, coordenador do Movimento de Cursilhos da Cristandade, setor diocesano de Farroupilha. Que bonita experiência, os casais cursilistas, enfim, vivendo essa experiência, trocando essa experiência e tendo esta convivência também e experiência junto com Deus. Parabéns a todos e que com certeza a gente possa se encontrar cada vez mais. Nós vamos agora para o nosso intervalo aqui no programa Ponto de Encontro. Em seguida, eu voltarei no segundo bloco do programa para destacar e chamar a atenção de você a respeito da importância da eleição, da votação.
o nosso voto ele é importante na construção da democracia, da cidadania e do nosso futuro. Então, não é brinquedo, não é protesto, deve ser colocado com muita responsabilidade e, acima de tudo, com muita seriedade. Em seguida, o programa Ponto de Encontro vai refletir sobre esta temática. Fique ligado, eu volto em 1 minuto. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. O programa Ponto de Encontro já está de volta com você aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso encontro semanal. A vida diocesana de Caxias do Sul passa pelo programa Ponto de Encontro. O Brasil vive um momento muito especial. Milhões de brasileiros estão indo às urnas para eleger os novos vereadores, os novos prefeitos e vice-prefeitos nos mais de 5.500 municípios brasileiros. É a força da democracia e da própria cidadania. Diz a Constituição Federal do Brasil de que o povo é quem escolhe e elege os seus representantes para a classe política. Sobre o assunto, participa do programa o presidente da OAB em Farroupilha, o Dr. Maurício Bianchi. Dr. Maurício Bianchi reflete conosco sobre esta importância. Ele nos diz de que o voto tem despertado interesse na vida das pessoas. O Dr. Maurício Bianchi ainda reforça a campanha que a OAB Brasil vem trabalhando e desenvolvendo neste ano, chamada de Vote Consciente. Para o Dr. Maurício Bianchi, além de sério, o voto é um momento de muita responsabilidade. Eu diria não só sério, como um momento de muita responsabilidade, porque hoje em dia nós temos visto que a importância do voto ela tem cada vez mais despertado nas pessoas. Nós, pela OAB, estamos desenvolvendo, como nas outras campanhas também, um movimento de conscientização do voto. É a chamada campanha nesta eleição, como na campanha anterior, a chamada campanha do Vote Consciente. E o que busca essa campanha? Ela busca, na verdade, fazer despertar nas pessoas a importância do direito ao voto. Ou seja, quando nós votamos, nós temos que ter consciência de que nós vamos eleger, ou querer pelo menos eleger,
uma pessoa que vai conduzir os rumos agora nessa eleição do nosso município. Então nós temos que pensar muito bem, porque os rumos do nosso município refletem muito os rumos da nossa vida, e se nós tivermos pessoas qualificadas, se nós conseguirmos escolher dentro da nossa visão a melhor proposta dentre os candidatos que estão concorrendo, nós certamente vamos poder, de certa forma, ter um criticismo melhor e poder concluir que efetivamente tivemos uma participação efetiva na condução da nossa cidade. Quando a gente fala na questão do voto, eu sei que infelizmente ainda muitas pessoas acabam deixando tudo para a última hora. Eu não sei em quem eu vou votar, depois no dia, na hora eu vejo em quem eu vou votar. Infelizmente essa é uma postura que não condiz que não deveria condizer com a realidade, porque o voto, a gente vai estar definindo o futuro dos próximos 4 anos, é isso, né? Então, eu vou votar em qualquer um, dá tudo a mesma coisa. Não é bem por aí, né? A maioria, bem lembrado, Leandro, a maioria das pessoas, e isso é histórico, deixa para decidir o seu voto no dia da eleição ou um dia antes. Isso, de certa forma, é errado. Por quê? Porque nós temos que, dentro desse período eleitoral, e é para isso que serve o período eleitoral, nós temos que ter a oportunidade de conhecer as propostas de cada candidato. E veja, as mídias sociais, elas estão trazendo uma oportunidade ímpar, porque elas permitem, com simples acesso a um celular e à internet, podermos avaliar através dos meios Instagram, Facebook ou outras formas, YouTube, outros meios de comunicação, entrevistas na TV, rádio, avaliar as propostas dos candidatos. Doutor Maurício, importante também que a gente tenha uma tarefa, um tema de casa, conhecer a vida do candidato, porque geralmente o que o candidato vai fazer lá está muito atrelado à própria conduta de vida dele, às propostas que ele tem para o município, o que ele pensa do futuro, a sua visão de coletividade. Tudo isso é importante, doutor Maurício? Certamente. Tu chegaste num ponto muito importante. Nós temos que avaliar o que o candidato fez, qual é a vida, o que é na vida pregressa do seu candidato, qual é o seu histórico de vida, o que ele fez pela comunidade. E veja bem, um ponto muito importante para quem quer participar da política, me parece, que é verificar o que essa pessoa fez de forma voluntária pela comunidade. Porque, por exemplo, um vereador, ele vai estar lá recebendo o seu salário. O prefeito vai estar lá recebendo o seu salário. Agora, nós temos que, através disso, talvez avaliar se essa pessoa está interessada no salário que vai ganhar como prefeito ou como vereador, ou se ele vai efetivamente querer estar lá para atuar em prol da comunidade. Então esse é um ponto muito importante que nós precisamos avaliar, mas claro, além disso, acima de tudo são as propostas que essa pessoa tem em relação ao que ela pretende fazer no seu mandato. E ainda falando sobre a importância do voto, da cidadania, da festa da democracia, agora participa do programa Ponto de Encontro o juiz eleitoral em Farroupilha, o doutor Mário Romano Majoni. O doutor Mário também faz uma reflexão conosco sobre o assunto. Para ele, o voto tem um valor inestimável. O doutor Mário também pede e conclama aos cidadãos para que participem da eleição e tenham um voto sério e responsável. Leandro, eu nasci em 64, então num tempo em que se cessou a democracia no Brasil, em que nós entramos num regime militar, nós fomos começar a votar de novo ali 24 anos depois. Então é muito tempo sem que a gente pudesse escolher diretamente o número expressivo
das pessoas que nos representam aí dentro da área governamental, da área política, legislativo, executivo. Isso não é legal, a meu ver. Acho assim que a democracia ela é um valor inestimável. Assim, nós podermos dizer, olha, quem manda em Farroupilha somos todos nós. Não é uma pessoa, não é o Mário, não é o Leandro, não é o Clayton, o Pedroso, o Bareta, os últimos prefeitos que tivemos. Quem manda em Farroupilha é o povo de Farroupilha. Quem manda em Farroupilha não são os vereadores de Farroupilha, então isso é importante. Mas nós, como povo, precisamos ter os nossos representantes. Então, isso é fundamental, que a gente escolha, que escolha bem. Por isso eu faço assim minhas as tuas palavras, no sentido assim, vamos escolher com consciência, escolher porque nós acreditamos naquele candidato, analisando o partido também, porque acreditamos que aquele partido tem um projeto de governo, um projeto de legislação que atenda aquilo que nós pensamos. Então tem que conhecer também os partidos, não basta só o candidato. Isso de você desqualificar o partido, a meu ver, não é uma boa questão política. Acho que a boa democracia se faz com partidos sérios e com candidatos sérios. E nós, comunidade, nosso povo, acreditando realmente e fazendo isso valer, que somos, enfim, tudo isso aí é para nós ou contra nós. O candidato a vereador, a prefeito, se ele for lá e me fizer uma promessa para me beneficiar a mim próprio, provavelmente ele vai estar pensando também, porque é o raciocínio inerente a isso, que ele vai estar pensando em se beneficiar a si próprio também. Então, benefício por benefício, o ideal é assim, que não haja isso dentro das pessoas que nos comandam. Eu sou juiz, então, por exemplo, que ruim um juiz que vai apitar um Grenal e que fique puxando a brasa para o assado ou do Grêmio ou do Inter. Eu sou colorado, eu fico feliz quando dá uma assim, puxa um pouco para o Inter. Mas quando é o contrário, dá uma tristeza infinita, né? Então, o melhor mesmo, Leandro, é que não há esse tipo de coisa. Sim. Que o cara vá lá e seja imparcial. Então, nós, na condição do juiz, que seja imparcial. O nosso candidato, que também tem um projeto de governo, mas que seja imparcial em relação a favorecer este ou aquele. Então, que se pense realmente no melhor para todos, e não para um ou para outro. Claro. E importante dentro de tudo isso, né, doutor Mário, que se use a palavra que eu aprendi, tenho certeza que o senhor também aprendeu muito de seus pais, uma palavra que me parece básica, respeito, né? Com certeza, me parece, cada vez mais me parece, e que bom que a gente tenha avançado nesse aspecto, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade entre todos, o respeito a todos, sem nenhum tipo de discriminação. Eu sou fã de uma sociedade igualitária, de uma sociedade que se respeita, igualitária no sentido de respeitar a diferença de todos, que todos sejam tratados bem, sem diferenciar ninguém, mas ao mesmo tempo que respeite a diferença, né? Então, o igual no diferente, isso é muito dessa. Então, independente de religião, daquilo que eu acredito, e o respeito faz bem para todo mundo. Com certeza, doutor Mário Majoni, obrigado pela participação aqui no programa Ponto de Encontro. Muito bem colocada a importância do voto, da eleição. Então, conscientemente, com muita responsabilidade, vamos eleger os representantes da classe política. Serão eles que irão nos representar. A política faz parte da vida das pessoas. Então, vamos participar com esta ferramenta chamada voto. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Mais uma vez, foi uma alegria ter estado junto com todos vocês e eu quero fazer o meu convite.
final aqui no programa, para que vocês acompanhem sempre, todos os domingos, às 11 horas da manhã, a transmissão da Santa Missa, diretamente do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. É nosso momento de fé, de oração, de encontro com a Mãe e também de igreja doméstica. Reze conosco aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. E se você gostaria de rever esse programa, não tem problema. Vá lá no canal no YouTube, acesse o Canção Nova Play e você terá a oportunidade de assistir novamente esta edição do programa Ponto de Encontro. Nós ficamos por aqui com esta edição do programa. Muito obrigado, desejando a todos uma excelente semana e pedindo, sim, a proteção e a bênção de Nossa Senhora de Caravaggio para a nossa vida. Nossa Senhora de Caravaggio é padroeira da Diocese de Caxias do Sul. Que a Mãe de Caravaggio caminhe conosco, que a Mãe de Caravaggio esteja à nossa frente para iluminar o nosso caminho, atrás de nós para nos proteger e acima de nós para nos conduzir e nos abençoar. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.